Meu nome é Nayara, tenho 25 anos, sou fotógrafa, casada. Principalmente, o que me levou a transicionar foi a forma de não ser uma mulher da forma convencional. E principalmente, sendo convencional ou não, o olhar masculino sobre mim. É bem violento. E eu só queria ser invisível dos homens, principalmente. Ou poder fazer as coisas livremente. Só ser quem eu era mesmo, brincar do que eu queria, usar a roupa que eu queria, sem ter aquele julgamento, ou principalmente o assédio. Pra casa. E a minha mãe deram a notícia, né? Para dar notícia que estava bem, né? E que a bebê estava bem. E aí ele perguntou, e aí, como é que é? Aí eles falaram assim, era uma menina. Aí ele falou todo. Ele não conseguiu desfazer, sabe, a cara de decepção dele. Ele queria um menino. Sim, depois o pai dela aceitou, né? E aí tinha aquele carinho maravilhoso por ela, de pai. Eram super amigos, ela era grudada nele, né? E foi. Até o momento de ele não aceitar. Yeah. Porque ele não aceitou o fato de elas meio. A gente ficou, que ver, 3 anos longe. E aí, nesse período de 3 anos, aí eu fui transicionar. E aí eu tava fazendo terapia na época, na ONG, no caso, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou na casa dele. Eu vou lá e a gente vai se acertar. Quando eu fui lá, obviamente, ele ficou daquela tipo, olha só quem apareceu. E aí a gente conversou bastante, tudo, viajou junto. Tinha uma coisinha ali, sabe? Acabou florescendo um pouco mais. Só que aquela coisa, ele nunca me chamou nem de Ada, nem de filho, nem nada. Não aceitou muito, não. Mas ainda assim, ele se manteve ali com uma aceitação até maior de quando eu falei que era lésbica. Teve uma aceitação um pouco maior de viajar, de conversar, de falar sobre barba e tudo, jogar sinuca. Teve um pouquinho mais de aceitação, mas depois isso também acabou. Mas pra ele foi um alívio quando eu falei que eu ia destransicionar. Pra ele foi realmente um alívio muito grande. Em pequeno tempo, ele teve o Bruno. Então ele aproveitou esse tempo de o Bruno, que ele tanto iria, teve a expectativa, né? Aham. Aquela expectativa, ele aproveitou desse tempo um Bruno, mas depois. Eu tinha 17 para 18, foi no finalzinho de 2017 para 2018. Eu tive o primeiro contato com pessoas trans através da famosa novela da Globo. Foi por aí, e através disso, que eu achei meio bregão assim na época, e aí eu fui pra onde? Pro YouTube, obviamente. E aí eu achei uma enxurrada de coisa, tinha muito conteúdo. E uma galera que tava transicionando e sempre fazia aqueles vídeos mensais da voz, da barba, dos pelos corporais, aquela coisa toda. Além das namoradas aí também, que acabaram tendo uma influência naquela coisa de fazer a disforia, por exemplo, genital ser muito grande, né? De falar, e se eu fizer a cirurgia aqui, será que muda alguma coisa? Mas não quero virar homem não, é só vou fazer a cirurgia. Tinha muito disso. E aí eu falei, se eu quero fazer a cirurgia, é porque eu quero ser um homem, eu acho que eu não sou uma mulher. Eu não gosto de roupa feminina, não gosto de batom, não gosto disso, mesmo que eu tentei. Tentei por um tempo, mas eu me odiava. Aquilo me corroía por dentro de uma forma que era horrível. E aí, e acabou também sendo uma dependência de maquiagem, né? Onde eu ia, eu tinha que ter maquiagem, eu tinha que passar meu batom, passar minha base para comprar um pão na padaria. Que acabou também com o meu rosto depois, tristemente, né? Então, nesse período que eu realmente comecei a saber o que era trans e comecei a dar os primeiros passos, corte de cabelo, olhar como que era a hormonização e principalmente achar um ambulatório. Eu achei, mas era tanta gente, mas tanta gente que não tinha vaga por meses e meses. O tempo de espera era de 9 meses, se eu lembro até hoje, e não tinha porque realmente era muita gente ali, tanto para começar quanto também, né, para as pessoas que já faziam acompanhamento ali também. Então eu não consegui, e através do YouTube, do pessoal que explicava muito bem e dos grupos do Facebook também, eu comecei a fazer sozinha. Encontrei uma farmácia, consegui pegar ali sem receita, né? Obviamente. E comecei a transição, tomando de 15 em 15 dias. E ia fazendo, e durante todos os anos da minha transição, foi sempre fazendo sozinho. Sabendo disso,
através da ONG que eu participava aqui em BH, né? Eles tinham todo o auxílio que você precisava, seja advogado, seja promotor, juiz também tinham, então era uma galera envolvida nisso. Tanto jurídico quanto educacional, eles atraíam você para a ONG com o intuito de vamos acabar os seus estudos. Vai ser tipo um cursinho ali para você acabar os seus estudos, porque a maioria não era formada ou saiu da escola, né, por algum tipo de preconceito, quando se identificava como gay, lésbica e por aí vai, que também foi o meu caso, né? Eu parei, eu tive que sair no segundo ano do ensino médio, depois eu concluí, né, mas por causa disso também, preconceitos, ameaças e por aí vai, então é bem complicado. E através disso eu comecei a conhecer tudo isso. E fui para eventos, palestras, a gente realmente tinha um acolhimento muito grande ali. Os professores também, mas só não questiona, porque senão o negócio não fica legal. O negócio não fica legal. Mas o mais engraçado de quando a gente tá lá dentro com as outras pessoas trans ali, é que a quantidade de homens trans e de mulheres trans era totalmente diferente. Só tinham eu e mais 2 garotos. Na época o restante eram só homens trans identificados, no caso, as mulheres trans. Então tinha essa disparidade muito grande ali, muito grande. E nisso, a maioria das pessoas ali, quando a gente entrava em discursos ali de, por exemplo, o banheiro, né, tão comum aí, ou até o que é mulher, o que é homem, e aquele ódio a hard fem, que eu falei, o que é hard fem? Mas eu não gosto, eu nem sabia o que era, mas não gostava. Mas o que é exatamente? Não tinha raiva, mas eu ia no discurso, né? Mas quando você perguntava de fato para eles o que é isso, ninguém sabia se defender a própria causa ou a própria identidade. Isso era muito real. Então os professores ali que vinham, ou a liderança ali, que é uma política famosa daqui, né, vinha e trazia aquela bagagem pra gente de, olha, é isso, vocês são isso, vocês têm que acreditar nisso. Sim, tinha pessoas ali mesmo que eram homens e se declaravam como homens gays, afeminados, né, mas que eram drag queens somente. E ainda são. Mas estavam lá porque estavam naquele aspecto assim que eu não sei o que eu sou exatamente, eu tô começando a me questionar. Eu não me encaixo aqui, eu sou homem demais pra cá, mas não sou mulher suficiente pra esse lado. Qualquer coisa que você tinha ali, qualquer questão que você precisava ser tratada em terapia, te mandavam pra lá. E lá também a gente tinha psicólogos voluntários, que eu até cheguei a fazer terapia lá. E foi uma coisa super estranha, né? Extremamente esquisita mesmo. Não tinha muito nexo. O atendimento era bem ruim, bem precário. São pessoas que parecia que não tinham uma formação devida, não, sinceramente. Era bem duvidoso na época mesmo. Até a chegar e conversar com a gente e falar, mas você destransicionaria algum dia? Como você se sente? O que você faz? E os seus seios? E umas perguntas um pouco invasivas, de fato. E quando você respondia aquilo, não da forma, por exemplo, né, que eles queriam ali, era uma coisa meio tipo, mas você não pode pensar assim. Você tem que pensar que, olha, você é um garoto, sim, você é um garoto. Você não se sente assim? Você não sente tal coisa ali quando você olha pra sua genital, por exemplo? Eu falei, realmente, né? Eu sou um garoto, de fato. Mas ninguém pararia e falaria, talvez você seja só uma lésbica caminhoneira. Só isso. Eu escolhi através de 2 séries. Uma que eu gostava muito, que era a minha série favorita na época, que é Dexter, né? Que foi segundo nome. E Adam era de Supernatural na época, que a minha ex-namorada na época também escolheu. E que eu acho que realmente ela me odiava pela escolha. Então ficou Adam Dexter. Eu sei, é brega, é péssimo, mas foi esse, infelizmente. E minha mãe me zoou até hoje. Me zoou mesmo. O processo de troca do nome, sexo ali, foi na verdade super fácil. Assim que saiu, né, se eu não me engano, passou na televisão, eu tava até assistindo, que finalmente poderia fazer essa troca, né, sem problema nenhum. Era só ir no cartório, teria um valor ali a se pagar, que na época foi de R$550, que com a certidão nova na época ficavam 600 e uns quebradinhos. E aí, simplesmente, os advogados foram até a gente na ONG, conversaram, explicaram, pegaram a documentação de todo mundo para saber ali como é que seria. E para quem queria ir para o exército também, tinha todo um rolê super complicado ali, porque geralmente você era dispensado automaticamente.
E aí nisso eu simplesmente peguei meus documentos com todo auxílio, toda a documentação ali do advogado também, já dizendo o que precisava, explicando que era muito recente. Então a maioria dos cartórios não sabia o que fazer. Eu nem sabia ainda que era possível exatamente. Cheguei lá, entreguei meus documentos, 3 meses depois, ou até menos, já estava 100% pronto. Então é super rápido mesmo. Eu tomava testosterona, era Durateston na época, que era R$7. Hoje parece que é um absurdo de caro, até mesmo pela alta demanda que tá tendo. Depois, se eu não me engano, parou de ser fabricado e mudaram para Deposteron na época também, que também parou porque ficou muito caro. E aí o pessoal começava a pegar e trazer do Paraguai, por exemplo, pra cá. E aí era uma coisa que você injetava no corpo, você não sabia de onde estava vindo de verdade. Era um problema gigantesco. E aí começava a ficar menos, aí a menstruação voltava de novo e começava aquele desespero louco de eu preciso de testosterona, eu preciso de hormônio, tem que parar, não pode menstruar e aquela coisa toda. E os seios começavam a voltar também, porque eles somem praticamente, né? Realmente que era muito magrinho igual na época, acaba sumindo. Então começa a voltar todos aqueles traços de novo bem devagarzinho. Mas quando a pessoa tá no início, dá pra reverter, mas depois de 1 ano por aí, já era. 4 anos, praticamente 4 anos. Foi, praticamente, sempre de 15 em 15 dias ali, todas as vezes ali. É um pouquinho doloroso também, mas pra época, pra mim, era aquela saída que eu precisava mesmo, pra realmente ver se aquilo parava e se aquilo que eu sentia, aquela disforia mesmo, que era bem intensa de fato, realmente iria se resolver. Mas se resolve uma parte, mas piora a outra. Tipo a agressividade, por exemplo, que era bem intensa. Taquicardia sempre ali. Sério? Eu já tinha um pouquinho, eu lembro que até anos antes, a gente fez uma bateria de exames, mas sempre tinha uma taquicardia que vinha do nada. E às vezes escurecia um pouquinho, eu tinha que parar, sentar. E com a testosterona isso piorou mais ainda. Teve mais taquicardia, só que de forma bem mais intensa. Eu falei, gente, eu vou infartar. Igual teve uma vez que eu pedi minha mãe pra aplicar pra mim, e eu comecei a tossir, meu coração acelerou. Eu falei, Jesus, ferrou. Aí foi passando com muito custo, foi passando ali, eu comecei a tossir, e eu não parava, o coração super acelerado, e foi bem intenso. Eu tentando manter calma ali, mas aí depois de uns minutos passou. Mas eu sabia que era por causa dos hormônios, era meio óbvio também, né? Mas teve o glow up. Meu Deus, melhorou bastante a situação. Que eu era estragadinha pra dia de mim. Agora é só passar a barba, que ainda cresce. E tem que fazer depilação a laser pra tirar tudo, agora eu tô no processo. O processo de crescimento dos pelos é ruim porque causa foliculite, né? Então acaba com o rosto totalmente. Essa é a parte ruim que ainda tem essa sequela bastante ainda, que tá sempre recorrente. Mas o que mudou bastante com os hormônios, né, e hoje ainda tem, foi a questão de pelos, por exemplo, no corpo todo. Os pelos crescem muito maior, mais grossos. Lá embaixo também muda, isso é uma coisa que quase ninguém fala, né, também muda. Junto disso, a minha voz era extremamente fininha, e aquela coisinha toda, e hoje eu ainda afino ela pra falar. Junto disso, meu rosto mudou muito, e ainda muda. O meu rosto muda muito ainda, muito. Então eu tenho várias fotos, até hoje geralmente às vezes eu vou fazendo algumas fotos, porque o meu rosto muda muito. Tem hora que eu tô com o rosto X, daí passa 1 ano eu tô com outro rosto. Junto disso também, músculos. Tem bem mais tendência a ganhar músculo de uma forma muito mais fácil, tem uma força, nossa, totalmente diferente. E mesmo depois que eu parei de usar testosterona, ainda eu ganho músculo e tenho uma força muito mais forte do que a maioria. Eu era muito magrinha, demais. Então, assim, aquela coisa de ser magra, isso aqui era até fundo. Olha, é uma coisa bem intensa. E hoje já é bem diferente. A distribuição de gordura ainda é diferente. A estrutura mesmo é diferente. E como já usei testosterona, a mesma coisa que acontece, por exemplo, com mulheres que hormonizam para campeonato de fisiculturismo, por exemplo, assim, o seu corpo nunca mais é o mesmo. Os receptores, eles mudam, são completamente diferentes. Então, você sempre vai ter mais força. Só que elas têm aquele efeito indesejado de masculinização e a gente já queria aquilo na época, né? Então essa é a diferença principal. Mas tudo se mantém, só que bem menos. O rosto ele foi mudando, foi ficando mais feminino, né? Com os anos aí 100 de novo. Mas ainda assim, onde eu vou, ô moço. Ah, desculpa, ô moço. Não, moço. E as pessoas sempre estão me confundindo. Sim, os meus ossos mudaram, a minha mão cresceu, meus pés cresceram.
orelha, nariz cresceu tão bem. A forma que o meu cabelo cresce é diferente, né? Deu umas entradinhas só um pouquinho, porque eu não tenho genética pra ficar careca, graças a Deus. Igual eu conheço mesmo um colega, né? Que fez a mastectomia e tem um do lado dele aqui que pegou no pulmão, se eu não me engano, teve uma complicação que é ruim de respirar. E também por causa do binder que usavam, né? Dói, aperta muito, é muito ruim. E aí fica sentindo umas pontadas aqui que vai no pulmão e é péssimo, é péssimo. Então, assim, são coisas que a gente precisa realmente se questionar, de fato. E falar, eu realmente preciso disso? É necessário? A minha disforia vai passar se eu fizer isso? Ou só vai aumentar? Porque eu vou olhar pro peitoral da galera, dos caras, e vou falar, não é igual. Eu tenho uma cicatriz de todo tamanho aqui. Uns é ressignificar e se orgulhar da cicatriz, mas no fim, se orgulhar do quê? Olha, quando eu me dei assim, né, pra entender que, nossa, eu sou trans, eu sou um homem trans, quando falavam, ô minha filha, ou Nayara, ou não sei de onde ela tirou da cabeça. E nossa, era terrível, era uma fúria que vinha e eu saía querendo quebrar tudo. E eu ficava realmente possessa de raiva. Mas, com o tempo é aquela coisa, se você não se questiona, você vai acreditar. Mas simplesmente quando você para do lado de homens pra conversar com homens e se identificando ali como um homem trans, você vê a discrepância de conversa, de ações, da forma que falam, da forma que agem, a socialização não falha. Então, não tem como. O autoquestionamento, na questão de simplesmente olhar ao redor, olhar o comportamento dos homens e olhar pra mim e ver que eu não me encaixo. Independente do que eu faça ou como eu pareça, ainda assim eu nunca vou ser um deles. Que bom, né, gente? Que bom. Tem que ter a sorte aqui de não ser XX. Mas aí o que acontece? A gente simplesmente cria uma bolha de eu não preciso ter a masculinidade que vocês têm. Eu crio a minha masculinidade. E a gente sabe que é bem falacioso, né? É bem falacioso. Não existe isso. Tem a masculinidade ali, o que eles reproduzem, de como eles crescem, e conversam entre si, e falam, e gostam das coisas que eles gostam, né? Então, automaticamente, mesmo que você acredite naquilo, a sua consciência ela vem como um martelo na sua cabeça e fala, você não é. Você não é. Mesmo que você não vá destransicionar, o autoquestionamento é importante. Até mesmo para o seu bem-estar, ou se tem coisas que de fato realmente são obrigatórias você fazer, como uma cirurgia super complexa, que vai te dar sequelas depois, como teve, né, teve um caso de um rapaz aí gringo que pediu autoextermínio, né, no caso, porque ele não aguentava mais de dor. Sim. Então, assim, é realmente muito triste, muito triste. O que é uma mulher? O que é um homem? Ah, mas é gostar de carrinho, de rosa, né? Ou de azul, e é fazer isso. É como de senta como homem, não cruza as pernas e aquela coisa toda, mas falou que isso não tem gênero. Mas uma coisa não bate com a outra. Olha, eu parei, foi em quase no meio ali de 2020, na pandemia já, que eu simplesmente tive ali, depois de tanto questionamento, eu parei e falei, não quero, eu vou parar de tomar, ainda não tô confiante ainda pra falar, eu sou uma mulher, mas eu vou parar de tomar. E eu já tava sem grana na época também e tudo, né, devido à pandemia, aquela coisa toda, não tinha a minha profissão que eu tenho hoje. E aí eu falei, eu vou parar. Aí eu tava até num tuto com a minha mãe, e eu falei, mãe, cheguei no ouvido dela, eu falei, eu vou parar de tomar testosterona, não quero mais. Aí ela... Desse jeito. E a felicidade, né? Felicidade. Vai muito bom. Mas pra desfazer, aí que é a complicação. Já tem mais de 1 ano e até agora eu tô sem meus documentos. Sério? Sim. E aí... Tem previsão? Não. Você precisou entrar na justiça? Eu tive que entrar. O cartório, ele é mediador ali, né? Na questão jurídica mesmo. Como eles fizeram, eles podem desfazer, em vez de eu pegar um advogado e separadamente fazer todo o trâmite ali. Então, no caso, agora é só esperar e esperar e esperar. Mas, pelo que parece, tem uma resistência do juiz responsável pelo meu caso de assinar. E aí eles mandaram 3 vezes pra mim perguntando o porquê que eu queria desfazer. Qual que era a minha motivação?
Mesmo já mandando uma Sim. carta escrita, Para transicionar, ninguém te pergunta tanto. ninguém me perguntou nada, nada. Ninguém te perguntou nada. Nada. Só perguntou, a moça do cartório falou, olha, você tem certeza mesmo? Eu falei, não tenho certeza. Você não pode você vai se arrepender depois, você não pode, né? Pela questão de, tipo, pensa depois no trabalho que você vai ter. Eu falei, não, tá tranquilo, é o que eu quero e tudo. Tá eu aqui, e volto cão arrependido. Foi tudo assim, pela ONG, sempre no YouTube, Facebook, os grupos ali, e a gente vai todo mundo se conhecendo e sempre se encaminhado para os mesmos lugares. ONGs. Sempre ONGs com o mesmo intuito. Acabar os seus estudos. Mas na verdade não é os estudos. E sempre com aquele discurso que ninguém nem sabe se defender de fato. E contando uma perseguição que nem existe. Isso é uma das coisas que mais me fazia questionar. Porque além de eu não acreditar e sempre ficar com aquela pulga atrás da orelha ali, não tinha o que acontecia, não tinha violência, não tinha nada disso. Todo mundo saía em bando na rua mesmo. E ninguém tratava, por exemplo, ai, é uma mulher trans, ninguém tratava, ô moço. Isso nunca aconteceu. Em anos ali, isso nunca aconteceu. Mas sempre todo mundo procurava confusão com as outras pessoas. Era sempre assim. Se era expulso de algum ambiente, é porque procurava confusão. Chegava e muito. Isso era uma coisa muito recorrente, muito recorrente. A gente estava num restaurante, por exemplo, que era conhecido ali como LGBT, aquela coisa toda. Mas o do lado, por exemplo, tinha uma rixa e dizia que não concordava. Quem provocava era a galera do meio LGBT. Era a galera trans que estava ali que tentava incomodar, xingava, colocava placas ali pra falar o restaurante do lado é transfóbico. Mas eles não eram. Nunca nem me tratou mal e muitos também não trataram mal. Então só aquelas pessoas que de fato procuravam aquilo mesmo. Então era uma coisa bem complicada. Era bem difícil. Eles, junto com algumas pessoas, me bloquearam. No caso, psicóloga que me atendia e tudo, não tem mais contato nenhum. Nenhum, porque todo mundo me bloqueou. Só viram nas redes sociais. Eu tinha todo mundo no meu Facebook, que hoje eu nem tenho mais acesso, mas ele tá lá ativo ainda, dá pra ver as coisas. Mas eu ainda consigo recuperar a senha, se precisar. Mas eles me bloquearam, todo mundo simplesmente sumiu mesmo. Se mandaram outras mensagens, eu nunca vi, porque eu não tenho mais acesso, eu não entro lá mais. Mas então foi isso que aconteceu.